Vamos lá então, Ale. Destrinchar aí o julgamento, né? Ouvir as palavras aí dos envolvidos, enfim, vamos lá. Não, vamos lá, porque, Linhares, a questão é a seguinte: no primeiro bloco não ia dar tempo mesmo da gente falar tudo sobre isso e ainda trazer os depoimentos, né? Tem bastante coisa rolando e teve um caso que me chama a atenção logo no momento em que aconteceu ontem durante o julgamento. O Rubens Dobransky, que ele é o presidente da comissão, da terceira comissão do TJD Paraná, ontem ele foi um dos membros, né? Ele não dirigiu a sessão, mas ele foi um dos membros votantes da comissão. E ele se dirigiu, em alguns momentos do julgamento, de algumas formas um pouco pejorativas, e inclusive ele passou um pouco do limite, o que para mim foi claramente uma fala xenofóbica contra o técnico Antônio Oliveira durante o julgamento dele. Ele faz uma menção sobre os portugueses, ele faz primeiro todo um discurso sobre ter ido a Portugal, sobre assistir jogos em Portugal, sobre gostar do futebol português, não sei o quê. Só que ele destila alguns preconceitos contra os técnicos portugueses, algo que a gente já viu acontecer aqui no país. E eu vou deixar com que ele e o Antônio Oliveira, em sua resposta, contem mais sobre isso. Daqui a pouco a gente comenta mais um pouquinho. E eu estou preocupado porque os técnicos portugueses que estão trabalhando atualmente no Brasil, parece que estão querendo marcar território. É o caso do técnico do Palmeiras, que chuta balde d'água, chuta microfone, é sempre divertido com cartão amarelo. E, se não me engano, o senhor aqui, quando chegou ao Curitiba, não sei se foi na quarta ou na quinta rodada, o senhor já cumpriu suspensão por 3 cartões amarelos. Confere isso? O senhor foi suspenso por 3 cartões amarelos. Não sei se foi na quarta ou na quinta rodada, o senhor já cumpriu essa pena, correto? Então, o senhor veja, um técnico de futebol, na quarta ou quinta rodada, já cumpre uma suspensão de uma partida por 3 cartões amarelos. O senhor não acha que está sendo assim, muito reclamado os árbitros daqui do Brasil? Claro, por favor, para responder da forma que... Eu, na vida, eu não olho culturas, raças, nacionalidade. Nós também não. Só estou vendo que tem vários casos, né? O doutor, eu vou dizer que os portugueses estão a tentar marcar território. Pois é, porque está sendo comum isso acontecer. Isso é uma opinião do doutor, claro, não é a minha, respeito muito, mas não é a minha. Cada um é como cada qual, não olha nacionalidades, não olha religiões, não olha cores. Para mim, as pessoas, cada uma tem a sua índole, a educação e a sua formação. Eu tenho a minha forma de viver o jogo. Eu estou aqui no Brasil desde janeiro de 2020. Já passei por aqui, este é o meu quarto clube. Tenho um orgulho enorme de ter participado e representado os 2 maiores clubes desta cidade. E de certeza que para as pessoas continuarem a contratar é porque me vem competência, e é essa competência e esse profissionalismo que eu quero continuar a dar. Mas não vou deixar em nenhum momento de ver as partidas de forma emocionada, sempre com respeito a quem está à frente. Agora, quem está do outro lado é que também tem que se adaptar e perceber. E não, em nenhum momento, já levar, porque eu respiro, levo amarelo. Eu penso, levo amarelo. Portanto, as pessoas têm que começar a olhar, é da mesma forma que eu preparo o adversário. Conheço os jogadores, conheço o árbitro. Eles também têm que começar a conhecer o treinador. Portanto, não é chegarmos ali, estamos no meio campo e dar o amarelo. Eu respeito muito os árbitros. Acho que é uma tarefa extremamente difícil e eu não gostaria em nenhum momento de ser árbitro. Mas eu acho que Deus deu-nos uma boca e uma língua e acho que através da comunicação nós conseguimos resolver o nosso conflito. E um amarelo não vai resolver nada. Eu acho que através desse diálogo podemos um dia chegar a uma conclusão. Agora, se o Abel ou se dá um pontapé no microfone, eu não tenho esse sentido. Respeito quem dá, tenho a minha forma de expressar dentro do campo, respeitando sempre todos os agentes esportivos que estão intervenientes nos pedaços do jogo. Agora, como eu disse no início, em nenhum momento vou deixar de viver o jogo da forma que eu vivo, porque é a minha forma de viver e foi aquilo que trouxe até aqui. A competência, o profissionalismo, a minha formação e a minha educação. E é por isso que os meus pais orgulham comigo e os meus filhos. Eu só quero deixar bem claro para o senhor que não é de uma forma pejorativa que estamos falando dos técnicos portugueses, da sua nacionalidade, da sua origem portuguesa. É que esses técnicos estão se comportando de uma forma de muitos reclamantes. Como teve antigamente, há uns anos atrás, os argentinos chegaram aqui 3 ou 4 e mais ou menos eram também a mesma coisa, lá no Atlético Mineiro e assim por diante.
Você vê, né? Ele até justifica, não é contra a sua nacionalidade, depois ele cita os técnicos argentinos como também chegaram dessa forma. E os técnicos brasileiros que são expulsos direto, que tomam cartões amarelos, dá para citar vários aqui, Mano Menezes, Renato Gaúcho, Fernando Diniz, a gente pode citar uma porrada. O próprio Felipão chegou a cumprir suspensão pelo Atlético também aqui. Comportamentos de campo de jogo, de você ser mais agressivo, às vezes até na sua resposta, não pode ser desrespeitoso, né? E até o Antônio Oliveira foi absolvido porque não foi desrespeitoso com o árbitro, acabou absolvido por esse próprio tribunal. Mas assim, para mim é muito claro que ele utiliza, né, da nacionalidade sim, com uma forma pejorativa para o técnico ter esse comportamento. E aí eu até quero abrir para o debate antes de chamar as outras sonoras, porque foi um caso que chamou muita atenção na internet e gerou também reclamações não só do pessoal do Coxa, mas também de muitos atleticanos. O próprio pessoal do Furacão.com fez a matéria, citou esse caso na sua matéria, que é um pessoal especializado na cobertura do Atlético, é claro. Então, antes de chamar as outras sonoras, eu queria a avaliação de vocês aí sobre esse caso, que chamou muita atenção no julgamento de ontem, né? E para mim é muito claro. Assim, número 1, né? Completamente desnecessária a fala do procurador ali, do auditor, né? Do auditor lá. Isso. E fora de contexto, né? E não tinha nada a ver, inclusive, com o tema que estava sendo julgado ali, né? Nada a ver. Nada a ver. Então, e além da fala ser xenófoba, né? Eu acho que o grande ponto, principalmente, é que ele fez algo que... Ele falou algo muito movido, talvez por paixão. Porque eu vi alguns torcedores do Atlético já dizendo que acharam ele no quadro de sócios do Coritiba, por exemplo. Daí tá bravo com o treinador e vai falar e falou aquilo lá que, pô, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Estamos falando de sentimento, né? Num julgamento desse, extrapolou, reação, então ele não tem que botar a questão a internet pessoal e o sentimento no julgamento. É vergonhoso o que o cara falou. Não tem... A torcida rival sempre acha... Os próprios torcedores do Atlético, né, se manifestando na internet e classificando como uma fala xenofóbica e completamente fora de contexto, né? Acho que você tem que se limitar aos fatos, às situações que estão nas imagens ali, aquilo ali que você vai julgar, e as perguntas têm que estar dentro daquilo que ele está vendo. Agora, não em relação a características ou a nacionalidade de cada pessoa ali, é algo completamente muito estranho. Até a própria imagem do Antônio Oliveira reagindo à fala dele, incrédulo, né? É muito curiosa, porque ele parece não acreditar no que ele está ouvindo. É bem isso. Enfim, né? Estarrecedor o auditor dele... fazer um negócio desse aí, né, Ale? É verdade, Linhares. Ele não acreditou mesmo, viu, Jana? Porque a reação dele lá no tribunal, ele ficou bastante inquieto, né? Eles estavam todos dispostos à nossa frente, ali nas cadeiras, a imprensa estava lá no final da sala, lá no fundo. E, de fato, ele não gostou nada disso. Foi um comentário ali no meio da delegação do Coritiba, né? Dá para chamar assim de delegação, que estava lá no tribunal. E o Coritiba ainda estuda se vai falar sobre isso ou não. Se vai fazer alguma nota oficial, enfim, porque realmente o fato foi bastante complicado. E passou batido, mas o mesmo auditor também deu a entender, né, insinuou que os jogadores de futebol também não são desprovidos de muita inteligência ao elogiar o depoimento do Fabrício Daniel, que foi com muita clareza. Ele fala muito bem, o Fabrício Daniel, né? Se comunica muito bem. Então, assim, infelizmente a gente teve que passar por esse caso ontem, mas vamos seguir aqui no nosso bate-pronto.